Olá, tudo bem com você? Eu sou o Alex Bernardes, bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre baterias. Bom, pessoal, as baterias hoje fazem parte da maioria dos equipamentos que a gente utiliza, que a gente conhece, por questão de mobilidade, né? Elas facilitam essa mobilidade. Então, ela está muito presente na nossa vida, nos smartphones, nos computadores portáteis, em tudo que é portátil que a gente consegue transportar. Tem aí uma senhorinha dessa daqui, de vários formatos, capacidades, tamanhos, potências e tudo mais, né? E eu resolvi fazer esse vídeo por quê? Porque tem muita gente que tem algumas dúvidas em relação ao uso de bateria, em relação a como utilizar ela em si para que isso otimize tanto o uso do equipamento quanto a vida útil dela, tá? Em relação aos smartphones, eu procedo da seguinte forma: eu não gosto de deixar smartphone carregando por muito tempo, eu sempre gosto de monitorar a carga e eu evito deixar, por exemplo, pernoitar carregando. Eu prefiro carregar, fazer essa carga antes de eu me recolher, né? Antes de eu dormir. E eu acho que isso aumenta um pouco a vida útil dessa bateria e do equipamento, tá? Porque tem aquela questão que todo mundo comenta: hoje os equipamentos com a tecnologia que tem, as fontes, né? Os circuitos de carregamento, eles têm uma proteção para não deixar com que essa bateria seja bombardeada com carga o tempo todo, né? Mas eu prefiro manter esse monitoramento para evitar, né? E é uma maneira de eu colaborar para a vida útil do equipamento, né? Com notebooks, pessoal, é a mesma coisa, tá? Esse notebook aqui, ó, você tem a possibilidade de remover a bateria dele, né, do compartimento dele. E nesse caso aqui eu acho bem interessante, por quê? Porque se o equipamento ele é utilizado numa base, numa mesa, num local fixo, apesar dele te proporcionar mobilidade, você tem a opção de você trabalhar com ele sem a bateria. Você pode usar direto o cabo da fonte, plugadinho aqui, sem problema nenhum, tá? Isso evita com que você tenha que ficar se preocupando com essa questão dos ciclos da bateria, né? Você pode deixar ela ali com uns 85, 90% de carga, para o caso de você precisar dela, num caso aí, né, esporádico, que você tenha que usar fora do teu local de trabalho. Mas se você realmente usa o equipamento mais de forma fixa no local, você pode usar dessa forma, tá? Você vai forçar menos a fonte de carga, você vai forçar menos o equipamento em si, o circuito de carga, tá? Então você vai ter um computador ali um pouquinho menos quente, um pouquinho menos... porque é uma função a menos que ele vai ter que exercer, tá bom? Então eu gosto muito dessa ideia. Não prejudica o equipamento, desde que você remova ou recoloque a bateria com ele desligado, tá? Não vai me fazer isso com o equipamento ligado lá, acabou de carregar, eu estou usando e vou sacar a bateria. Não, não tem necessidade e também não tem muito sentido fazer isso aí, tá? Geralmente ela tem um trilhozinho aqui, ó, bem facinho de você encaixar. Tem as travinhas de segurança, então é bem tranquilo, tá? Você pode sacar ela aqui desde que o equipamento esteja desligado, tá bom? A bateria, pessoal, ela está muito relacionada à questão do ciclo de carga. O que é o ciclo de carga? É você deixar ela atingir 100% de carga, remover o carregador, a fonte, né? E você utilizar essa carga até ela chegar num nível muito baixo para você repor, para você reconectar o carregador, tá? A título de exemplo e curiosidade, os no breaks, que são aquelas aqueles sistemas que acumulam energia para o caso de uma falta de energia e ele funcionar por um determinado período, né? Ao qual ele foi projetado para atender, eles também são equipamentos que exigem um determinado uso do ciclo, né? Então, as grandes empresas, os grandes escritórios que dependem de bancos de no-breaks, né? De bancos de baterias em no-breaks, e até mesmo aquele no-break simplesinho da sua casa, que você usa no seu equipamento particular, ele demanda de uma ciclagem, porque senão
fatalmente, a hora que você precisar dele, ele não vai atender nas especificações ao qual ele foi adquirido. Vamos supor, se o equipamento aguenta lá 25 minutos com a tua configuração ali, ele fatalmente não vai aguentar os 25 minutos. E ele é um equipamento que ele é projetado justamente para te dar essa margem para você encerrar uma aplicação, encerrar uma planilha ou um arquivo de texto que você está ali há tempo trabalhando nele, sem com que você seja pego de surpresa e acaba perdendo a edição, né, a manipulação desse arquivo ou desse aplicativo, tá? E é interessante, por exemplo, em relação aos no-breaks, que as empresas, os grandes escritórios que têm aí bancos de baterias acopladas nesse sistema, eles têm uma rotina de ciclagem. Então eles pegam um determinado horário onde não vai ter problema e um baixo uso ali em determinado horário, e eles vão fazer a ciclagem desse equipamento, justamente para não comprometer a vida útil das baterias. Por isso eu acho tão importante, tá? Você deixar ou a bateria fora para você deixar conectado direto na fonte, ou você está sempre conectando e desconectando conforme você tiver a necessidade da recarga, tá? Existem também agora os equipamentos que não têm essa bateria acoplável. São baterias que estão internas, né? Os equipamentos Slim, a linha Apple, a maioria deles, ou 100% deles, né? Eu diria. Por quê? Porque esses equipamentos mais finos, mais leves, né? Os conhecidos como Ultrabooks, eles não têm espaço para essa carcaça aqui. Então a bateria não tem proteção. A proteção dela é a estrutura do equipamento. Ela fica presa, ela fica fixa na carcaça do equipamento. Essas baterias você não consegue remover. Então o conselho que eu te dou em relação a essas baterias é você estar sempre cuidando da carga e descarga. Se você trabalha o dia inteiro com o equipamento e você não consegue remover a bateria dele, eu não diria que você tem que ficar ali toda hora. Vamos dizer que ele tem uma autonomia de 2h30 com a bateria. Você não vai ficar a cada 2h30 espetando o carregador. Você pode deixar lá, por exemplo, umas 5 horas, trabalhando direto, tira o carregador e carrega, vamos supor, no final da tarde, no final do seu expediente, carregou, encerra o equipamento e deixa ele pronto para o dia seguinte. E por aí você vai fazendo, tá? Não é também levar ao pé da letra, mas evitar de você deixar ele 100% plugado e deixar outra coisa, evitar de deixar uma fonte dessas aqui espetada na parede, estando fora do equipamento ou estando com o equipamento desligado, acoplado, também não é uma boa prática, tá? Isso aqui, se falhar os componentes eletrônicos dela, pode provocar ali um curto, pode provocar um superaquecimento, né? Nós temos aí na própria plataforma de vídeo, aí nós temos vários vídeos de ocorrências desse nível, então assim, não é uma coisa muito, não é uma prática muito bacana de se fazer. Tanto para esse tipo de fonte, quanto fonte para smartphone, tá pessoal? Não é também aconselhável, tá? Existem vídeos, existem relatos aí mundo afora de fontes dessas que são muito bem feitas, diga-se de passagem, mas que há falhas. E essas falhas provocam superaquecimento, provoca curto-circuito, provoca incêndio, e aí a coisa toma proporções absurdas, tá? Então não é uma boa prática e eu não recomendo que você deixe fontes na tomada, tanto quando não está carregando, quanto se ele está com o equipamento desligado e plugado, tá? Então, eu sempre desligo, tá? Eu estou usando o equipamento sem a bateria, plugado a fonte, porém, eu terminei de usar, eu tiro daqui ou eu tiro só da tomada. Se eu tiver com a bateria acoplada no meu equipamento, eu saco da tomada e saco daqui. Eu não deixo nada, só deixo ela acoplada no meu equipamento, tá bom? Outra coisa importante em relação às fontes, em relação às fontes de carga, né? Aos carregadores, como a gente costuma nomear isso aqui, é que não é legal você dobrar eles para fazer quina, para você dobrar o fio assim, ó, muita coisa. O legal é você deixar o fio na própria silhueta do fio, no próprio desenho do fio, ele vai enrolando, olha só. E aí ele fica de uma maneira que
ele não vai fazer nenhuma dobra, tá? Ah, mas isso aqui é ruim para carregar. Não, se você organizar direitinho, até que não, tá? Você consegue colocar na bolsa do seu equipamento, ó. Geralmente tem aquelas fitas que a gente passa, né, para segurar esse monte de fios aqui. Ele fica até bem compacto, tá? É assim que eu uso meus equipamentos, é assim que eu recomendo que vocês façam. E aí, pessoal, o próximo vídeo que eu vou colocar aí no meu canal, ele fala um pouquinho sobre a questão dessas duas fontes de energia, tá? A fonte cabeada, que você pluga no equipamento, e a fonte da bateria, tá? A energia proveniente da bateria. Por que que eu vou colocar um vídeo desse no meu canal? Porque o Windows, o sistema operacional, não só o Windows, tá? O Linux, ou a maioria dos sistemas operacionais hoje, tem como você programar o comportamento dele em relação a cada uma dessas fontes de energia. Quando você precisa de mais performance no seu equipamento, eu aconselho você a usá-lo da maneira que eu uso, sem a bateria, com o cabo da fonte espetado direto no equipamento. Por quê? Porque ele entende que ele não tem que fazer economia. Ele entende que como ele está numa energia plena, uma energia constante, ele não tem que economizar, porque essa daqui é finita, essa daqui vai descarregar e acaba. Então quando o Windows ou Linux ou qualquer outro sistema operacional percebe que ele está na bateria móvel, e que ela tem um limite de carga, ele vai tentar ser o mais econômico possível, tá? Ele vai tentar economizar essa bateria. Quando ele está na fonte plena, na carga, na energia plena, ele vai tocar com a melhor performance. E isso você consegue, apesar dele ter um padrão já de instalação, você consegue acertar alguns detalhes ali para você melhorar, tanto aqui quanto aqui. Tá? Você consegue melhorar e deixar a máquina do jeito que você precisa. Isso é muito importante para quem usa esses equipamentos com bateria móvel para aplicações que demandam de muito processamento, demanda de muita memória, demanda de placa de vídeo parruda, entendeu? São coisas que demandam da máquina estar mais ativa ou estar em plena atividade, tá? Aqui atrapalha um pouco, porque quanto mais pleno você deixa a máquina, mais ele vai consumir essa energia aqui. E mais tranquilo ele vai trabalhar com essa energia aqui. Tá bom? Então, no próximo vídeo eu quero colocar essa parte aí de configuração do Windows. Talvez até coloque de outros sistemas também, para vocês terem uma ideia. Eu vou ver se eu consigo. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa o seu joinha aí se você gostou. Se inscreva no canal, eu quero tentar trazer mais informações o mais rápido possível para vocês. Se você não gostou do que eu falei, ou se eu falei alguma besteira, algo que eu esteja errado no que eu argumentei aqui, no que eu falei, deixa para mim nos comentários, porque o intuito daqui é a gente aprender, entendeu? A gente passar o que conhece e aprender com vocês também. Então deixa aí no comentário e vamos aprender juntos, tá? Não sou o conhecedor pleno da verdade, então a gente está sempre aprendendo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Tamo junto aí, até a próxima. Um abraço, valeu!